A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos. Essa é mais uma edição do Cresce SC. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Isabel Baggio, ela que é presidente do Banco da Família e do Conselho de Administração da ABCred. Isabel, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com você, Melina, e com toda a rede A Caerte, uma rede super importante para o estado de Santa Catarina. Bom, Isabel, vamos começar falando um pouquinho do Banco da Família, né? A importância do microcrédito, o que é isso, né? Para explicar para quem está nos ouvindo e entender essa diferença. É algo simples de falar, mas muito complexo para executar. Microcréditos são empréstimos de pequenos valores para as pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro. E por que elas não têm acesso? Em geral, são empreendedores e empreendedoras que fazem os seus negócios, que vivem na informalidade, alguém que é pedreiro, uma pessoa que faz doces, uma costureira, e que, por consequência, vive na informalidade, porque a vida lhe coloca dessa maneira. Então, o microcrédito é destinado para esse tipo de pessoa, né? São, em geral, empreendedores, empreendedoras, que fazem, ao invés de estar empregados em algum lugar, ou porque não tem mais colocação, ou porque entendem que são empreendedores e podem fazer a sua vida através do seu próprio trabalho, se lançam ao mercado e empreendem. Então, o microcrédito vem com esse destino, apoiar empreendedores e empreendedoras de baixa renda que precisam de crédito e que não têm acesso. E como é que o microcrédito entrou na tua vida para essa trajetória até chegar à presidência? Então, o microcrédito começa lá no ano, o Banco da Família começa lá no ano de 1998, quando então eu exerci a função de presidente da Associação Comercial de Lages. E nós fizemos uma pesquisa nos bairros da cidade e a grande questão era falta de acesso. As pessoas não tinham acesso, mais de 90% das pessoas eram empreendedoras e empreendedores, eram informais, eram pequeníssimos negócios e que não tinham acesso ao crédito. Nesse movimento aí, mais ou menos nessa época, em todo o mundo, crescia muitas iniciativas, ou já existentes ou iniciando. Então nós começamos a fazer um processo de busca e concluímos, então, através de viagens e visitas e pesquisas, que o microcrédito seria algo para ser criado. Então, criamos o Banco da Mulher, que tinha esse nome, o Banco da Família, até 2003 foi Banco da Mulher, e também por uma conexão de uma rede internacional chamada Women's World Bank, Banco Mundial da Mulher, que até hoje existe, que nós somos filiados, e que tem uma rede mundial onde nós trazemos apoio e conhecimento técnico e dividimos entre as associadas. E aí começa, então, na associação comercial, depois foi crescendo e hoje é uma organização que está nos 3 estados do sul do Brasil, é a maior instituição de microfinanças do Brasil, e também temos uma operação nacional, que é uma operação digital, mas muito personalizada. E o que faz o microcrédito? A partir de nós percebermos, a partir de sermos procurados por alguém, vai uma pessoa da nossa estrutura até a casa do empreendedor, até a casa ou o estabelecimento, faz um levantamento socioeconômico, verifica o que essa pessoa precisa, se ela tem recursos para pagar, como é a vida financeira dela e da família, e aí sim nós concedemos o crédito. Então é um crédito muito responsável, muito acompanhado e que sempre procura ajudar e não atrapalhar a vida de quem empreende. É uma oportunidade para quem tem a necessidade de manter o seu negócio funcionando, né? Pode ser um micro negócio ou uma pessoa que é autônoma e tem as suas necessidades. Então, é uma oportunidade para que ela consiga se manter, né? Sem dúvida. E aí, nós começamos a desenvolver outros trabalhos, inclusive, e hoje nós temos vários serviços microfinanceiros para esse público e para outros públicos que trabalham, por exemplo, em qualquer espaço, indústria, comércio ou serviços, que é energia solar, financiamento de melhoria habitacional, de banheiros, porque muitas pessoas não têm banheiros ou têm banheiros precários,
temos crédito para educação, temos crédito para a saúde e temos, então, crédito, inclusive, para a legalização de terrenos e de melhorias habitacionais. Temos também recursos para a educação. Então, uma série de financiamentos que chamam-se microfinanciamentos para ajudar as pessoas. E como é que foi na trajetória da Isabel, né? Entrar tudo isso, porque tens uma carreira que foi por diversas áreas, né? Até de jornalismo, de comunicação e como diretora, né? E entrando em outras áreas. E como é que foi até chegar ao Banco da Família? Olha, foi uma trajetória de aprendizado que começa dentro do movimento associativo, como o meu pontapé inicial nesse mundo foi a Associação Empresarial, fui diretora da FACISC, fui presidente da Associação das Microfinanças daqui de Santa Catarina, também, atualmente sou presidente da Associação Nacional de Microfinanças, sempre em nome de algumas organizações que eu estava, né? No caso, o Banco da Família, então, todo o caminho do crédito, então eu me envolvo. Quando eu era diretora do Correio Lajano, eu também fui presidente da Associação dos Diários do Interior, fui presidente da Associação Nacional dos Diários do Interior, enfim. Eu tenho certeza, que o movimento associativo faz com que a gente cresça, crie relacionamentos e aprenda muito. Nós conversamos na última edição com o Elson Otto, atual presidente da FACISC. Então, é muito legal ter essa continuidade nesse assunto do associativismo, porque tem muito serviço voluntário envolvido. Totalmente. E tem a questão do crescimento conjunto. Então, faz parte de um movimento pensando no Estado também, né? Com certeza. Agora que você mencionou FACISC, eu também fui a fundadora do Conselho Estadual da Mulher Empresária da FACISC. Então, esse aprendizado, claro, o voluntariado nos dá trabalho, mas o aprendizado, que é o que se faz através do convívio, através do relacionamento com as pessoas, através do aprendizado, é um valor inestimável que a gente carrega na nossa mala pessoal para o resto da vida. Criar uma referência, um conteúdo, uma bagagem mesmo, né? De contribuições e de troca de conteúdo com outras pessoas que às vezes passaram por um caminho que fica mais fácil pra gente, né? Sem dúvida. O relacionamento e a rede de contatos é algo que tem um valor inestimável. Claro, a gente precisa manter essa rede, precisa revisitar as pessoas, precisa estar circulando, mas a gente pode muito bem lançar tirar, entre aspas, vantagem de toda essa rede que se tem à mão. Tu falou bastante no assunto da mulher, né? De microcrédito para a mulher, da questão da FACISC e tudo mais. Como é que é liderar esses movimentos? Porque hoje é mais fácil, né? Entrar nos ambientes e tudo mais. Mas anos atrás não era tão simples. Então, ser pioneira em tantos movimentos de mulher, como é que foi para ti? Foi um grande desafio. Primeiro que, assim, eu tinha lá na minha personalidade, questionamentos. Por que as mulheres não podem fazer isso? Bom, então quando chega a minha oportunidade e aí eu recuo, eu não recuei, eu fui adiante. Mas isso não quer dizer que não teve percalços, que não teve dificuldades, que teve recusas, mas eu não me dei por vencida. Eu fui avançando, fui brigando com os meus medos, porque é natural do ser humano ter medo, mas eu sempre penso que a gente precisa brigar com eles, porque senão eles tomam conta da gente. Então, fui superando as dificuldades, fui escutando, por exemplo, Lages é uma cidade que sempre foi dita muito com lideranças masculinas e tudo mais. Então, quando eu assumi a presidência da Associação Comercial, ouvi dizer assim, não teriam homens nessa cidade para assumir essa função, por exemplo. Eu era bastante jovem, enfim. Mas eu trabalhei muito, porque eu precisava também mostrar a que eu tinha vindo. Aprendi muito, e com resiliência, com capacitação, obviamente, porque a gente tem que estar preparado para vencer essas etapas. Também tendo boas equipes, que eu acho que é muito importante. A gente não vai adiante se não tiver pessoas junto que entendam o processo, que ajudem no crescimento, que entendam a proposta. Então, nesse conjunto entre medos e coragens, eu fui avançando. Que legal. E é importante também para as mulheres que estão nos ouvindo e que às vezes deixam de participar de alguns locais ou que
que ainda tem esse receio da liderança, porque realmente não é uma tarefa fácil. Na verdade, para ninguém é uma tarefa fácil ser líder, não né? é. Nos exige habilidades, nos exige que a gente estude bastante, mas que é importante a gente não deixar de tentar, né? Com certeza. Eu acho, Melina, que tem algo que a gente não pode transferir. É as decisões que a gente tem. Então, eu não gosto muito de quando ouço as mulheres não têm espaço. A gente tem o espaço que a gente quiser ter na medida das nossas vontades e das nossas capacidades. Então, só que tem que buscar. Os espaços não vêm gratuitamente. E esse buscar é às vezes doloroso, precisa ter ousadia, precisa lutar inclusive com os percalços, com as traições, com o jogo de cintura. Então tem algumas características que para a mulher eu vejo que é um pouquinho mais difícil. Então precisa prestar atenção nos movimentos, e esse é um exercício pelo qual até bom tempo nós não éramos preparadas para isso. E hoje em dia a gente tem alguns reforços, né? Por exemplo, o Lead Mulher, que é um espaço de mulheres líderes se encontrarem, as próprias associações, que também tem os núcleos de mulheres, né? Exatamente. Então, hoje é mais confortável. No século passado não era assim, né? Falo porque eu fui presidente da Associação Comercial de 95 a 99. Então, era diferente. Mas todo esse movimento vem para reforçar a participação. Mas eu também creio que esses espaços, como o Lead Mulher, como os núcleos de mulheres empresárias, são espaços de ambientação. A gente precisa avançar nos espaços mesclados com os homens. A gente não precisa ficar só naquele núcleo, porque, de fato, a gente vai ficar só isolada num espaço que acho que não é adequado. Então, a gente chega ali, se ambienta e vai para os ambientes mistos, que é muito rico. Os empresários, amigos, homens, têm muitas coisas para nos ensinar. E que é importante destacar que não é uma batalha, né? Não, é uma cooperação. Exatamente. Né? Os homens têm talentos que nós não temos e nós temos talentos que eles não têm. Então, essa cooperação é muito mais saudável e é rica para o todo. Então, sempre se diz que as mulheres têm melhor habilidade para algumas coisas, a gente deve ser aproveitada para isso. Mas tem coisas que a gente precisa aprender, tanto quanto os homens, evidentemente. Exatamente. O nosso podcast ele é de comunicação, que eu acho que é uma habilidade fundamental para um líder, né? E como tu nos contou aqui nos bastidores, que a tua família tem envolvimento com a comunicação em si, então eu queria que a gente destacasse um pouquinho sobre a questão da comunicação interna entre os pares e também essa comunicação externa, né, para o conhecimento da comunidade. Então, meu aprendizado na comunicação inicia também nessa época, ali mais ou menos em 1980, onde eu comecei a trabalhar com a minha família, e nós tínhamos então o Correio Lajano, um jornal de 80 anos, e uma rádio, que é uma rádio em Lages, chamada 101 FM, e minha vida começou por ali. Então, fui observando as peculiaridades de um setor que necessita que a gente seja muito observador dos fatos, e isso é uma característica que eu carrego até hoje. Eu sempre quero saber mais, e o querer saber mais talvez venha dessa convivência. Não me basta conhecer algo e eu não me satisfaço por aí. Eu sempre preciso perguntar mais alguma coisa para me colocar melhor ao par. E a comunicação, então, a comunicação interna dentro da empresa ou das organizações é fundamental. Eu digo que muitas empresas se enganam quando deixam de investir na comunicação dos seus negócios, da formação das suas pessoas nessa área, porque isso realmente pode agregar muito nas empresas, mas também pode trazer grandes problemas, com falhas de comunicação. Então, falando em assessoria de imprensa, por exemplo, assessoria de comunicação, como quiser se chamar, as empresas deveriam ter, porque é uma ferramenta que a empresa começa a melhorar, se mostrar para o mercado, tanto em épocas boas quanto em épocas não tão boas, de defesa de alguma crise, alguma coisa. Então, a gente precisa entender que o processo da comunicação, claro, é da porta para fora, mas se as pessoas da internas não estiverem preparadas para isso, também há problemas. Então, é algo que deve ser investido muito pelas empresas,
porque realmente faz uma grande diferença. Exatamente. A Caert lançou recentemente uma pesquisa que mostra que 8 em cada 10 catarinenses consomem rádio. E nós nos surpreendemos quando a gente viu essa pesquisa, porque os jovens têm crescido muito entre os jovens a cultura de ouvir rádio, né? E nós estamos num programa que é transmitido nas rádios e também na internet, trazendo esse balanço. Então, assim, como que é a importância para o empreendedor, para a Isabel, né, para o Banco da Família, de ter esse contato via comunicação por rádio, por TV, por diversos meios? Eu acho de suma importância. Eu vejo que a comunicação faz parte da vida de todo mundo, queiramos ou não, né? Nós estamos sempre vendendo uma imagem, ou vendendo um produto, ou vendendo uma ideia, e a comunicação é que faz isso, a boa comunicação. Se a gente não souber fazer isso, também vai ter o efeito contrário. Então, o que eu acho que a gente precisa cuidar muito é que com o advento da tecnologia tem coisas muito ruins. Tem conteúdos mal produzidos, conteúdos que não são checados. Então, essa má comunicação veio ajudar em parte, mas também veio denegrir a boa comunicação. E talvez, como tem excesso disso, as pessoas em geral estão muitas, né, incapazes de fazer esse filtro. Então, nem tudo que é publicado, nem tudo que é publicizado, que é colocado no ar por várias plataformas, é verídico. Então, a gente precisa buscar o que é confiável, e aí, claro, os sistemas tradicionais são confiáveis. E aí, sim, a rádio tem um papel muito importante, a TV tem um papel muito importante, do que, de repente, um blog de não sei quem, dizendo coisas inverídicas ou distorcendo informações. Então, a mídia tradicional, que nem é tão tradicional, porque também teve que se adaptar e tem se adaptado, tem uma chancela diferenciada, porque tem profissionais por detrás preparados. Então, nesse viés aí, eu acredito, mesmo não existindo mais o Correio Lagiano, porque ele muda-se os formatos, eu acredito muito na comunicação da mídia tradicional. Claro, ela teve que se adaptar também, e tem veículos que não são não tão bons e tem outros que são bons, mas enfim, sempre é muito melhor do que alguma coisa desqualificada, feita por alguém que se julga capaz e às vezes não é. E muitas vezes também que distorce, né, a informação, porque normalmente nos veículos tem um jornalista que vai checar, que vai ter um cuidado com essa informação, porque hoje também o próprio apresentador, ele é um influencer, né? Com certeza. Então, que a gente fala influencer para mídia digital, geralmente, mas o real influenciador é aquele que consegue transmitir a sua mensagem. Então, extremamente importante ter esse cuidado na hora de fazer a percepção de onde consumir os seus materiais, né? Com certeza, é importante. A gente precisa desenvolver o espírito crítico para não aceitar tudo, né, sem fazer uma curadoria adequada e a gente repassar ainda assim essa informação, porque é o que às vezes acontece. Olha, eu li no tal blog, no tal, sei lá, no TikTok ou no Instagram, não sei o quê. E aí, é verdadeiro aquilo ou é falso? Exato. Exato. E sobre liderança, Isabel, aqui a gente tenta trazer algumas coisas para quem já é líder e também para quem está nesse processo de formação, que tem vontade de ser líder futuramente, né? Então, quais são as habilidades que tu adquiriu e que tu achas que os líderes podem desenvolver para conseguirem ser bons líderes? Primeiramente, desenvolvimento permanente. Chama-se lifelong learning, né? Mas vamos falar em português porque eu não gosto muito de usar jargões em outras línguas. Mas é isso, aprendizado contínuo. Acho que é importante isso, é vital porque tudo muda. Características de gestor que eram importantes há algum tempo, ao longo do tempo foram se invalidando em detrimento de outras. Comunicação é muito importante. A gente precisa dar relevância para isso, porque, já falei há pouco, pela importância que eu considero. Montar equipes e decidir em grupo, em equipe, com pessoas competentes é muito saudável, tanto para o líder quanto para os liderados. E a empresa ganha, a organização, ou que seja,
ganha com isso, porque a decisão monocrática, claro, o líder que está no topo, em algum momento ele vai ter que decidir, né? A palavra dessa pessoa é a palavra final, mas isso não quer dizer que ele não deva ouvir os seus pares para ter as melhores informações e, claro, aí a capacidade de filtro é dessa pessoa que está na liderança, mas precisa ouvir, vamos lá, uma indústria. Precisa ouvir alguém da produção, alguém da área da engenharia, alguém da área do marketing, olhar das vendas, olhar da logística, sei lá, 1000 coisas, para que esse líder possa tomar a melhor decisão. Então, eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? Sempre gostei. Muitas vezes tive que dar o ponto final, com certeza, né? Que também é uma decisão dura, porque nem sempre a gente acerta. Mas, enfim, somos humanos. Então, temos que nos perdoar às vezes. E alguém tem que tomar a decisão final. Alguém tem que tomar a decisão final. Então, preparo sempre a capacidade de liderar e não de mandar, porque as pessoas que estão na sua volta não recebem bem simplesmente o mando. A pessoa tem que ser convencida daquilo. E o líder tem que ter essa habilidade de estar perto das pessoas, ouvir muito, porque de ouvir muito, não sempre as mesmas pessoas, porque, enfim, a comunicação pode também ir distorcendo ao longo do tempo. Tem que ouvir as pessoas onde quer que possa estar. Na minha função agora do banco, eu gosto muito de ir nas casas dos nossos clientes. Não vou com tanta frequência como gostaria, mas eu vou visitá-los para saber alguma coisa, se estão satisfeitos, se que gostariam mais, observar sobre a vida deles, que aí, quando chegar no processo decisório de alguma implementação, eu também tenha vivenciado mais do que só ouvido as pessoas. Não se trata isso de desconfiança, se trata de ter o olho nas coisas. E eu acho importante. Um outro olhar, porque na liderança, às vezes, a gente fica nos processos, né? No processo, que esquece um pouco esse outro lado que tem que ter também para poder criar. E então, ter essa presença de vez em quando, ouvir do cliente, consegue gerar novas ideias justamente por essa presença, né? Sim, eu também penso que a capacidade de se rever como valores, como conceitos e como tem um jargão assim, mas eu já fiz isso antes. Não deu mais certo, né? Fazer isso antes não quer dizer que a fórmula seja a mesma. O mundo muda, está numa velocidade muito grande, precisamos inovar, precisamos ser ousados, mas errando e acertando dentro do processo. Não dá mais tempo de fazer o ótimo, porque a gente precisa fazer o bom e elaborando e melhorando e lapidando esse bom. O mundo exige que sejamos assim. E para 2025, como é que o Banco da Família vem? Porque já são mais de 25 anos de existência do banco, né? Que era da mulher, agora é da família. Mas o que a gente pode esperar para esse próximo ano? Bom, o Banco da Família, aproveitando a oportunidade, nós já emprestamos 2 bilhões e 700 milhões de reais. É um número muito expressivo. Muito. Nós fizemos até hoje 450 mil empréstimos. Isso quer dizer que tivemos impacto direto em 1.800.000 pessoas. Isso nós estamos falando do sul do Brasil, começando por Lages, se estendendo para a região do oeste, fomos depois para o Rio Grande do Sul, Vacaria, Caxias, estamos em direção já operando no noroeste do estado do Paraná. E essa operação nacional, que também é digital necessariamente, mas é muito personalizada, está simplesmente começando. Então, rumo ao Brasil, nós temos capacidade, tecnologia, temos uma equipe de em torno de 200 pessoas trabalhando espalhadas nas nossas bases, mas tem o Brasil inteiro para crescer. E essa é a nossa direção. Crescimento, impacto, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ai, que ótimo. Nós estamos nos encaminhando para o final, Isabel, e eu sempre peço para o nosso convidado para deixar uma mensagem, compartilhar um conselho, ou uma frase, ficar bem à vontade para interagir com os nossos ouvintes. Então, eu queria te ouvir agora. Eu quero deixar um conselho ou uma reflexão. O Banco da Família tem um programa chamado Despertar. Esse despertar vem
de uma parceria que temos aí com uma organização paraguaia, e que lá eles chamaram de semáforo, que é as cores do semáforo que a gente, né, que ou permite ou manda esperar ou seguir, né, nas ruas. Bom, e esse semáforo mostra alguns indicadores, aliás, mais de 50 indicadores que nós levantamos nas entrevistas, e as pessoas se colocam em pontos: vermelho, que é um ponto de atenção, amarelo, que é um ponto de observação, e um verde, onde está tudo bem. Então, a minha reflexão aqui para todos é a seguinte: que pontos da nossa vida nós estamos em vermelho, que pontos da nossa vida nós estamos no amarelo e que pontos da nossa vida nós estamos no verde. Então, se alguns pontos nós estamos em verde, vamos olhar para esse verde e trazer o vermelho até o verde. Só que nesse despertar também, a gente deixa claro que quem tem que fazer o movimento das nossas vidas somos nós mesmos. Nós não precisamos esperar favores, transferir responsabilidades, dizer que eu não fiz isso por conta de alguma coisa que não seja as decisões que cada um de nós temos. Então, essa é a reflexão, que a gente saia dos vermelhos, passe pelos amarelos em direção ao verde das nossas vidas. E aí, só que isso é um pouco doloroso, porque nós temos que assumir o controle das nossas vidas. E às vezes é mais fácil dar desculpas de algum familiar, da empresa, da nação, do governo, do prefeito, enfim. Mas nós podemos tornar a nossa vida melhor à medida que nós tomarmos propriedade das nossas decisões. Essa é a reflexão. Isabel, muito obrigada por ter vindo até o nosso estúdio, ter essa conversa que para mim foi muito engrandecedora. E eu quero aproveitar também e agradecer a você que está nos acompanhando na sua rádio preferida e também pelo YouTube da Caerte. Na semana que vem a gente volta contando muito mais histórias aqui no Cresce SC. Até mais! Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIDE.